Queridos, hoje em nossa Conexão Gospel, nós falaremos um pouquinho sobre a soberania de Deus. Lá em Isaías 45, versículo 7, diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Queridos, esse texto é um texto meio assustador, né? Porque a gente vê um texto que Deus fala que Ele cria as trevas, que Ele cria o mal, né? Mas Deus cria o mal, Deus cria as trevas, né? No que sentido é esse? No sentido bíblico do contexto, é que Deus estava levantando o povo dos caldeus, né? O povo babilônio, para levar para o exílio o povo de Israel. E o povo babilônio estava para invadir Jerusalém, para levar o povo para o cativeiro da Babilônia. Então Deus está falando, eu crio o mal, ou seja, eu estou usando o povo da Babilônia para disciplinar o meu povo, né? Então a gente vê que o mal aqui não é um mal moral, né? Porque Deus, Ele não cria o mal moral, porque o mal moral é o pecado. E diz lá em Tiago, capítulo 1, né? Versículos 13 e 14, diz assim: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é traído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a questão desse texto que nós lemos não está falando que Deus cria o mal moral, mas que Deus cria o juízo, né, dele para com aqueles que estão sendo rebeldes. E ele fala, eu crio o mal, eu crio as trevas, ou seja, eu me utilizo dessas situações para julgar, para chamar a atenção do meu povo, para que o meu povo possa estar arrependido. Então, queridos, isso é pertinente a gente refletir. Deus não cria o mal moral, mas Deus se utiliza do mal de juízo, do mal de catástrofe, do mal de anomalias na natureza para julgar aqueles que são rebeldes. Mas ele diz o texto também que diz o versículo que ele forma a luz, né? E ele também faço a paz. Ele forma a luz e faz a paz. E ele não fala que cria a luz e cria a paz, porque tanto luz como paz fazem parte inerente do seu ser. Então ele não precisa criar aquilo que é dele mesmo, né? Então ele, para a questão do mal, ele precisa se utilizar, ele precisa fazer, né? Porque não é inerente a ele, mas a paz e a luz é inerente, está ligado nele, então ele não precisa criar. Então ele é aquele que forma a luz, né, no sentido de nos iluminar, no sentido de nos direcionar, no sentido de nós vencermos as trevas, né? E ele faz a paz, no sentido de termos a paz, né? Não aquela paz sepulcral, de silêncio, mas é aquela paz de consciência, de que estamos bem com Deus, que os nossos pecados foram perdoados e que nós temos certeza da nossa salvação e nós vivemos para Ele a cada momento. Essa questão de consciência tranquila. Então, queridos, esse é o nosso Deus, que cria o mal e cria as trevas. Não é mal moral, mas é mal de julgamento, mal de catástrofe, onde ele se utiliza disso para trazer julgamento, para trazer despertamento para todos. E que a gente possa viver nessa soberania, nessa vida com Deus, acreditando sempre que Ele é soberano e Ele toma conta de nós. E Ele usa meios, situações para que a gente possa estar em dia com Ele e vivendo cada vez mais próximo dEle, perto dEle, em nome de Jesus. Amém.